Sem dúvida, Dark é a melhor série da Netflix que eu já assisti. Quando eu digo que é a melhor série da Netflix que eu já assisti, obviamente eu só tô considerando as que já terminaram, porque não faria sentido eu considerar uma série como melhor que a outra se essa série ainda não terminou. Essa vai ser uma das críticas mais genéricas, entre aspas, que eu já fiz, porque a Netflix ela liberou o screener para eu assistir os episódios antes, só que eles passaram uma lista gigantesca de coisas que não pode se falar nesse vídeo, porque eles consideram basicamente tudo como spoiler. Então essa crítica, ela é sem spoiler, assim mesmo. E eu vou fazer uma outra crítica, um outro vídeo no sábado, quando for liberados os spoilers. Aí sim, lá eu vou debater alguns temas específicos da série, até falar algumas coisas que eu não gostei, que eu não vou conseguir abordar nesse vídeo, justamente por conter spoilers. E eu queria agradecer muito ao Matheus Mendes, que já tem vídeo aqui com ele no canal, é um amigo meu que tem um canal muito legal, e foi ele que falou pra mim dessa possibilidade de assistir os episódios antes do screener, que eu nem tinha me ligado muito. Então fique esperto que o Matheus está fazendo também muitos vídeos de Dark. Se você gosta da série, você tem que conhecer o canal dele. E bom, passado os recados iniciais, vamos para a série em si. Eu tinha muito medo do final, eram muitas questões em aberto, mas eu acho que eles fecharam de uma forma muito satisfatória. E eu devo dizer que eu não achava Dark nas duas primeiras temporadas com conceitos tão complexos. Eu já explico o que significa isso, para vocês não acharem que eu sou maluco. Os conceitos de Dark, eles são conceitos muito recorrentes, nas duas primeiras temporadas, conceitos muito recorrentes da ficção científica. Então, o paradoxo de Bootstrap, viagem no tempo, buraco de minhoca. No final da segunda temporada vai aparecer o conceito de multiverso. Talvez o que fosse mais diferente era essa ideia de tempo cíclico, mas isso de certa forma vai entrar um pouco na ideia de determinismo versus livre-arbítrio, que é algo que também é debatido bastante em obras de ficção científica, e um pouco no paradoxo de Bootstrap. Mas não achar os conceitos complexos não quer dizer que eu não achava a série difícil. E o mais difícil de Dark, pra mim, pelo menos, sempre foi essa ideia de muitos personagens com diferentes idades. Então a gente vai ver todos os personagens jovens, depois talvez crianças, alguns, depois adultos, alguns velhos, e viajando no tempo o tempo inteiro. Então a gente tem que sempre estar ligado para saber onde que tá cada um em determinado momento. Para mim, isso sempre foi o mais difícil. O que ajuda um pouco a gente é que a escolha de elenco é perfeita, os atores são todos muito iguais em todas as versões da vida deles. Só que tudo isso muda um pouco nessa terceira temporada. A parte que eu digo que era mais difícil fica ainda mais difícil por ter mais personagens e por ter mais um mundo, como a gente viu no final da última temporada. Só que, além de adicionar esse mundo, eles vão adicionar alguns conceitos de ficção científica que eu não tinha visto antes, e algumas questões eu confesso que eu não entendi 100% até agora, mas eu não vou falar sobre isso nesse vídeo, vou falar no vídeo de sábado, porque senão eu teria que dar spoilers. Mas independente desses conceitos, de você entender completamente ou não, é muito bonita a forma como a série ela consegue finalizar e como ela vai fechando muitas das pontas soltas das outras temporadas. E isso é fruto de um planejamento de roteiro e de um roteiro que deve ter sido escrito e reescrito várias e várias vezes. Porque o conceito de viagem no tempo é sempre muito difícil de se trabalhar sem deixar furos de roteiro. E aqui, trabalhando muitos personagens, um tempo cíclico com viagem no tempo e agora a adição de mais um outro mundo, para ter furo de roteiro seria algo até normal para uma obra com tantas questões assim. Mas eu confesso que eu não, pelo menos não reparei até agora nenhum furo de roteiro. Precisaria pensar muito mais sobre a obra, reassistir, para ver se eu acho alguma coisa. Mas algum furo de roteiro assim gritante, que você bate o olho e você percebe, eu pelo menos não percebi nenhum, e eu acho que quando isso acontece é muito satisfatório, porque em nenhum momento a nossa experiência é atrapalhada por algum problema de roteiro mais gritante. E quando eu digo que tem que ter um planejamento muito grande, é porque Dark é um grande quebra-cabeça com muitas peças.
Então você tem que posicionar todas as peças no seu devido lugar. Eu acho que eles fazem isso muito bem, com muitas reviravoltas, e as reviravoltas aqui são muito bem construídas, como já eram nas outras temporadas também. Então não é aquela reviravolta que surge na série só porque eles querem colocar uma reviravolta para o público ficar meio chocado ou pegar o público de surpresa. Não, aqui as reviravoltas, elas são todas muito bem construídas, mesmo quando algumas vezes a gente nem perceba que ela estava sendo construída, aquela reviravolta. E muito disso funciona também porque a exposição aqui da série é muito boa. Então eles vão entregar as respostas nos momentos certos e quando a gente precisa daquelas respostas. É o que eu julgo o correto a se fazer, e é uma série que em quase 100% dos casos não tem mais exposição do que precisava, com exceção de uma coisa específica que me incomoda um pouco, eu falo mais pra frente nesse vídeo. Só que mais do que só a exposição bem feita, as reviravoltas, os conceitos, a série ela consegue prender muito a gente por causa da montagem aqui, que é o que eu gosto de chamar de montagem cliffhanger. Para quem não sabe, cliffhanger é aquilo que tem no final de uma série de TV, que é um final meio bombástico para manter o público querendo assistir um episódio atrás do outro, principalmente com séries que são feitas para se maratonar. Mas Dark não vai fazer isso só no final dos episódios, ele vai fazer no meio dos episódios. Então muitas vezes entra uma cena, coloca alguma informação relevante e muitas vezes essa informação ela vai entrar pela metade justamente para a gente não esquecer daquilo e a gente querer que aquela cena volte logo para ser complementada ou para a gente entender o que está acontecendo ali. E eles vão trabalhar isso em uma montagem bem fragmentada, em diversos polos acontecendo meio que ao mesmo tempo, não sempre ao mesmo tempo, mas aqui como o conceito é de uma coisa cíclica, que tudo acontece ao mesmo tempo, então não acho loucura falar que é uma montagem que vai trabalhar coisas acontecendo ao mesmo tempo, mesmo que em tempos diferentes. E esse é um tipo de montagem, essa que vai trabalhando esses cliffhangers, que não funciona no cinema. Eu quase nunca gosto quando isso é usado no cinema, e muitas vezes não funciona em séries também. Mas aqui em Dark funciona muito bem também por outras questões, porque Dark não são só conceitos, não é só ficção científica, não é uma ficção científica vazia, pelo contrário, Dark funciona muito bem como unidade em todo o seu sentido audiovisual. E eu não acho loucura até em dizer em seu sentido cinematográfico, porque a série ela não é a mais cinematográfica de todas, só que ela tem uma linguagem bem próxima do cinema e isso é sempre muito interessante. Então, uma coisa que eu acho fundamental aqui são os personagens, é uma coisa que eu sempre falo em séries. Você não vai assistir 2, 3, 4 temporadas de uma série se não tiver personagens interessantes, se não tiver personagens que você queira saber mais sobre eles. E aqui em Dark tudo isso é muito bem feito, desde das outras temporadas. Todos os personagens são muito interessantes, são muito complexos. Então até a descoberta que a gente tem na segunda temporada do Adam, que a gente vê o personagem do futuro querendo influenciar ele do passado, e como ele vai se transformar no que parece pra gente ser um monstro, mas que era uma pessoa boa, que era o protagonista da série. E isso eu acho que vai acontecer um pouco com todos os personagens. Todos eles são muito bem escritos, até os mais coadjuvantes de todos, a gente entende as motivações dele, a gente quer saber o que vai acontecer com esses personagens. Eu já acrescentaria junto aos personagens também as atuações aqui, que são todas muito boas. E eu gosto muito de ver filmes e séries quando eu não conheço aqueles atores, quando eu nunca vi obras com eles, ou que eu vi pouquíssimas obras com aqueles atores. Por quê? Porque com atores conhecidos, queira ou não, por melhor que seja um ator, ele tem algum maneirismo, seja em um gesto, seja em algum olhar. Quando a gente vê filmes e séries onde a gente não conhece os atores, a gente também não conhece esses maneirismos. E por que isso é muito bom? Porque quando esses atores são bons, eles passam uma credibilidade e eles tornam aqueles personagens ainda mais reais, ainda mais imersivos, porque a gente não vê ali um ator, a gente vê um personagem real dentro daquele universo. Só que além das atuações de todas as questões que eu já citei de roteiro, tanto os conceitos, quanto a construção de mundo, a escrita de personagens, os diálogos, etc., a série ela também funciona como unidade em todos os aspectos estilísticos. Parece que é um diretor só para as 3 temporadas, porque é impressionante. Aqui tudo que a gente vê em tela, toda a questão visual, a fotografia, o design de produção, o figurino, tudo isso tá em uma harmonia
muito grande e que combina muito com a proposta da série. Os movimentos de câmera também são sempre os movimentos de câmera que conversam muito entre si, são movimentos de câmera muito parecidos para passar uma mensagem específica. A trilha sonora também, ela tem uma unidade muito boa entre as 3 temporadas, e eu confesso que na terceira temporada foi a trilha sonora que eu mais gostei. Como assim, se a trilha sonora é muito parecida entre todas as temporadas? Bom, nas 2 primeiras temporadas eu já falei que eu gostava da trilha isoladamente, mas eu achava que em alguns momentos ela entrava um pouco fora de tom. Aqui na terceira temporada não. Aqui na terceira temporada ela vai construir tensão em uma cena que precisa de tensão. Ela não vai construir tensão em uma cena onde não tem tensão, por exemplo. E além disso tem muitos outros recursos. A questão de estar sempre chovendo em Vinden e muitas vezes a chuva vai refletir o estado emocional dos personagens. Ou um outro fator que tem, acho que em todos os episódios das 3 temporadas, eu não lembro exatamente a minutagem nas outras temporadas, mas na terceira temporada, sempre faltando aproximadamente 10 minutos, reparem que vai entrar uma sequência meio que mostrando diversos personagens em câmera lenta, com uma trilha sonora diferente, com alguma música específica, e isso é muito interessante, porque como ela vai entrar faltando aproximadamente 10 minutos, tem os créditos a mais, então é um pouco menos, mas ela vai entrar como uma espécie de pausa, como uma espécie de respiro para o clímax do episódio. Então tudo isso é muito bem pensado em Dark, e por isso eu digo que a série ela funciona muito bem como unidade. E isso é muito bonito de ver, uma coisa que a Netflix está ajudando muito é para mostrar para diversos países do mundo, para diversos públicos do mundo, como a cinema e a televisão fora apenas de Hollywood. E Dark para mim pode funcionar até como uma quebra desse preconceito para muita gente. Mas apesar de rasgar elogios por muito tempo aqui, tem alguns problemas nessa temporada, algumas coisas que me incomodaram um pouco, a maioria delas, como eu disse, eu não vou conseguir abordar nesse vídeo, eu precisaria falar com spoilers, mas eu acho que tem algumas que dá pra falar tranquilamente sem spoilers. Uma delas é uma coisa que acontece só nessa temporada, que é um efeito, uma transição na montagem, principalmente em algumas transições específicas. Quem assistiu a série vai saber do que eu tô falando, que vai ter até um efeito sonoro que vai acompanhar essa transição. Para mim essa transição não funciona e sempre que ela entrava, ela quebrava muito dessa imersão que eu falei. Além disso, tem algumas repetições muito grandes aqui. Tem algumas repetições na série que fazem muito sentido, mas tem outras, por exemplo, de personagens específicos falando basicamente a mesma coisa, falando a motivação dele várias e várias vezes, que me incomodou um pouquinho, porque a gente entende a motivação do personagem, aí ele repete, aí ele repete, aí ele repete, aí chega um momento que você fala, tá bom, mas eu já entendi qual é a sua motivação, você não precisa ficar repetindo pra mim. Então acho que esses são os 2 problemas que mais me incomodaram e que eu consigo falar sem spoilers. Os outros problemas eu falo lá no vídeo de sábado. Então é por tudo isso que eu vou dar uma nota 9 para a terceira temporada. Eu ainda prefiro a segunda, para mim a segunda é a melhor de todas. Para mim a terceira tá no mesmo nível da primeira temporada, mas ainda assim, como eu disse, é muito gratificante a forma como a série consegue finalizar e fechar muitos dos arcos e das pontas soltas que tinham sido deixadas. Eu fico muito feliz, espero que vocês tenham gostado também. Quem já assistiu a série e tá assistindo esse vídeo depois de assistir a série, comenta aí embaixo se vocês concordam ou não comigo, se vocês também gostaram. Se você tá assistindo esse vídeo antes de assistir a série, comenta aí embaixo qual é a sua expectativa para a terceira e última temporada de Dark. Curte o vídeo se gostaram, se inscreve no canal sendo não inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais, então podcast, o Instagram, o Twitter, também tem o meu Letterboxd pessoal. Por hoje é isso e corta!